louvar esse primeiro louvor que vocês louvaram, a cruz. Amém? Meu irmão Carlos, tudo que eu vou falar nesta noite a respeito da cruz, do sacrifício de Jesus, o perfeito sacrifício que nos trouxe redenção. Irmão, nós lemos aqui um texto de Gênesis capítulo 3, aqui onde tudo de ruim aconteceu, mas também onde tudo de bom também houve-se a promessa daquele que viria e veio e cumpriu o propósito dele no nosso lugar, que foi o sacrifício perfeito de Jesus ao nosso favor. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, nós vamos ver aqui que o Senhor Deus criou o homem, criou todas as coisas, criou os animais, criou o mundo, criou todas as coisas. O versículo 1 do capítulo de Gênesis vai dizer que a serpente, ela era mais astuta de todos os animais. Quer dizer, era um animal sagal, né? E ora a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Veja aqui, irmãos, que a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor criou. Então ela chega ali diante da mulher e disse: olha, porque o Senhor Deus tinha feito, e esta mulher disse, assim Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem ficareis, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que a mulher sabia, Eva sabia, que aquele fruto, se ela comesse ou se tocasse naquela árvore, naquele fruto, eles morreriam. Só que agora, meus irmãos, nós vendo aqui, Satanás ele colocou uma dúvida no coração da mulher e disse: certamente não morrereis, certamente não morrereis. Veja aqui, meus irmãos, como é que o inimigo trabalha. Ele continua o mesmo, sagaz, astuto. Ele colocou uma dúvida no coração daquela mulher. Olha o versículo 5: porque Deus sabe o dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, e conhecereis o bem e o mal. Então a serpente disse: olha, no dia em que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão, vocês agora vão conhecer entre o bem e o mal. Aí, depois que a serpente, o inimigo, disse isso para ela, aí a mulher agora ela começou a passar, ver aquela árvore. Olha só, o versículo 6, ó. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e estavam com ele, e ele comeu. Então os vossos olhos se abertos, perceberam que estavam nus, juntaram-se, pois, folha de figueira e o cobriram.
Veja aqui, irmão. Veja o que Satanás fez. Ele não pegou e levou a mulher até a árvore, e não pegou do fruto e deu para ela, não. Ela induziu ela, enganou ela, para que ela fosse até lá e pegasse do fruto e comesse. O diabo mostrou, Satanás mostrou para ela, que se ela comesse daquele fruto, os vossos olhos se abrirão, conhecendo o bem, entre o bem e o mal. Ele disse: olha, certamente se você comer desse fruto, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. E o que ela fez? Ela foi lá e comeu. E no que ela comeu, ela deu também ao seu companheiro, ao seu marido. Veja aqui, versículo 8. Então, ouvindo a voz do Senhor, que Deus passeava no jardim pela variação do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou, porém, o Senhor Deus o homem e perguntou: aonde que está? Respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava escondido. Perguntou Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que ordenei e não comestes? Aí aqui, né, irmãos, que coisa terrível. Depois que eles caíram no pecado, caíram na tentação do inimigo, fizeram o que o Senhor Deus dissesse para não fazer, e fizeram, enganaram. Depois que eles comeram, os vossos olhos deles se abrirão, eles viram que eles estavam nus, pelados, pegaram-se figueira, colocaram sobre o seu corpo, se esconderam entre as árvores, nos arbustos, e ali, pela variação do dia, o Senhor passava. Adão e Eva se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque agora eles estavam manchados pelo pecado, manchados pela culpa. E agora, meus irmãos, agora aqui começou a desculpa. O Senhor Deus questiona o homem: por que vocês comeram do fruto que eu não, para vocês não comer? Por que vocês tocaram na árvore que não era para ter tocado? Aí começa a desculpa. Começa a desculpa: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e comi. Olha só. Então ele respondeu, versículo 11, e perguntou: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei e não comeste? Disse o homem à mulher: que me deste por companheira, me deu da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: porque fizeste isto? Maldita entre todos os animais domésticos e em todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás e porás todos os dias de tua vida. Irmãos, queridos irmãos, é o versículo 15 aqui que eu vou abordar para falar da pessoa bendita de Jesus, da pessoa bendita de Cristo, porque a mensagem do Senhor, ela é toda baseada na pessoa gloriosa de Jesus. Em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela vai apontar só para uma pessoa, para a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai apontar para a pessoa de Jesus Cristo, daquele que nós cremos, que nos salvou e nos deu a redenção e a vida eterna pelo seu sacrifício. Veja aí, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, preste atenção uma coisa comigo. O versículo 16:
A mulher disse, não, versículo 15, e diz, olha, e porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui começa, meus irmãos, a sentença de um juízo, de maldições, não porque Deus é maldito, não, porque o homem tomou a decisão. Adão e Eva tomou a decisão de desobedecer a ordem do Criador, a ordem do Salvador. O que a Bíblia diz? Romanos 6,23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é por meio de Jesus Cristo. Então, o pecado, ele tem um preço, e às vezes o pecado nos traz situações, coisas terríveis para a vida. E o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui. O Senhor Deus nos perdoa, nos justifica pela condição do pecado? Sim, meus irmãos. Sim, Jesus nos justifica, mas às vezes a consequência disso nos traz coisas que pode levar até pelo resto da vida. Veja aqui, o versículo 15, ó. Porém a inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o seu descendente. Quando o texto diz aqui que o Senhor colocaria inimizade entre a tua descendência, ele estava falando de quem? De Adão e Eva. Quem foram os descendentes de Adão e Eva? Caim, Abel, foi indo, e nós somos o descendente de Adão e Eva, que foram os primeiros homens, homem e mulher, criada por Deus. Só que aqui, meus irmãos, olha só, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é esse descendente? Esse descendente é Cristo Jesus. Cristo Jesus, que veria de forma humana. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Só que aqui, ó, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e este te ferirá o calcanhar. Segundo os nossos irmãos católicos, ele está se referindo aqui que Maria iria pisar na cabeça da serpente. Não, Maria foi uma serva usada para que viesse o Cristo, para que viesse o Salvador, para que gerasse nela no ventre dela o Cristo, que pisaria na cabeça da serpente. Que serpente era essa? Satanás. Só que aqui ele vai dizer aqui que esta serpente iria ferir o seu calcanhar. Quando é que Cristo foi ferido, irmãos? Ele foi ferido na cruz do Calvário. Que viria um descendente que lhe feriria a cabeça, e que feriria essa cabeça, o qual era Satanás, e é Satanás, mas também ele iria ferir ele na cruz do Calvário. Aqui, irmão, tem uma promessa. Então essa promessa dessa chamada descendência, a Bíblia vai falar muito sobre isso, sobre a descendência, a nação eleita, o povo escolhido, o povo que o Senhor separou, o que o Senhor escolheu. Versículo 21, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta aí,
Bom, aqui foi a primeira promessa. Aqui foi a primeira promessa a respeito da pessoa de Jesus, da encarnação de Cristo, do seu sacrifício, que Cristo viria de forma humana e também de forma divina. Versículo 21: fez o Senhor Deus vestimenta para Adão e sua mulher e o vestiu. Veja aqui, irmãos, viu que eles estavam nus, e o Senhor vestiu Adão e Eva com peles. Tudo que nós identificamos aqui, que aqui já estava apontando também, sinalizando também o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo Jesus. Gênesis capítulo 12. O texto que nós lemos do versículo 15, ele fala da descendência e também fala do sacrifício de Jesus. Quando o Senhor Deus fez a promessa para o patriarca Abraão, o versículo 1 diz assim, ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando o Senhor Deus fez essa promessa para o patriarca, ele não só estava fazendo uma promessa para a descendência dos judeus, a descendência do povo de Israel, mas ele estava fazendo uma promessa para os descendentes e filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós vamos ver isso quando o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, nós vamos entender isso melhor. Carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 6 em diante, diz assim, assim como Abraão creu em Deus, isso foi-lhe imputado com justiça. Quando é que Deus creu? Quando é que Abraão creu? Quando o Senhor chamou ele. Quando o Senhor Deus disse para Abraão: sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, um grande povo. Verso 7: sabeis, pois, os que da fé são filhos de Abraão. E tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios, anunciando primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Veja aqui, meus irmãos, foi o mesmo que o Senhor Deus disse para Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei, farei de ti uma grande nação. Só que quando o Senhor Deus, Paulo está dizendo aqui que o Evangelho primeiramente foi anunciado a Abraão, porque aqui nos tempos de Abraão ainda não havia a lei, o decálogo
ela foi dada 430 anos depois, por meio de Moisés. E nós vamos ver aqui que Paulo está dizendo: ó, todos quantos são salvos por meio de Jesus também são filhos de Abraão. Verso 10, ó, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas estas coisas, estão escritos no livro da lei para praticá-los. Porque quando o Senhor chamou Abraão, não havia lei decálogo. Por isso que Paulo está dizendo assim: todos quantos são filhos de Deus também são filhos de Abraão. Verso 11: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não se baseia na fé, mas quem fizer estas coisas verá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, Cristo fez-se maldito por nós. Cristo se fez maldição por nós. Porque se não fosse a culpa que o homem, que aconteceu lá no Gênesis, lá na criação, se o homem não tivesse feito isso, não precisaria do sacrifício de Cristo. Mas como o homem errou o alvo, errou o caminho, Deus agora tinha que achar uma solução, uma forma de levar o homem à salvação, de levar o homem a ser salvo. E qual foi a forma que Deus encontrou? Enviando o seu filho. Enviando o seu filho como expiação pelo nosso pecado. Ele se fez maldito. Porque todos quanto eram pendurados no madeiro, era uma pior condenação que tinha, irmãos. Essa condenação era uma condenação romana, que só ia para a cruz, só era condenado dessa forma os malditos. Quem eram os malditos? Malfeitores, que cometiam crimes graves, eram levados para a cruz do Calvário. Por isso que Jesus se fez maldito ao nosso favor. Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que estava sobre nós caiu nas costas de Cristo em o nosso favor. Verso 17: eu digo, porém, isto, que sido o testamento autoramente confirmado por lei, mas veio 430 anos depois, não invalida da forma que venha a invalidade à promessa. Então o versículo 15 de Gênesis 3,15, ele está falando do sacrifício de Jesus, está apontando o sacrifício, que o Cordeiro iria morrer em nosso lugar, o Cordeiro vivo, santo. Gênesis 22, quando o Senhor mais uma vez, ele prova a vida de Abraão, quando ele prova Abraão, você me ama, Abraão? Eu te amo, Senhor. Então pega o seu filho, o seu único filho,
porque Isaac era a promessa de Abraão, e a descendência de Abraão, ela tinha que sair da vida de Isaac. Agora Deus vai lá e Abraão, pega o seu único filho, vai até o monte Moriá, e vai lá e sacrifica o seu filho. E pois assim Abraão fez. Andou 3 dias para que chegasse aonde o Senhor ordenou a ele fazer. E quando Abraão estava subindo, o seu filho pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Cadê o cordeiro? Aí o que Abraão responde? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E chegou, Abraão montou o altar, porque o altar tinha que montar com uma estrutura para oferecer para o Senhor. Montou todo o altar para o lugar do sacrifício, amarra Isaac, e de repente, quando ele vai imular o garoto, Deus se branda, envia-lhe um anjo e disse: Abraão, não faça isso. Aí naquele momento, estava preso entre os arbustos, entre a árvore, um cordeiro preso pelo chifre. E Abraão foi lá e sacrificou aquele animal em lugar do seu filho Isaque. Aquele sacrifício provido por Deus já estava apontando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estava apontando o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus, porque no Gênesis também, meus irmãos, quando o povo de Israel estava cativo no Egito, quando foi a última praga enviada para que o Senhor libertasse o povo de Israel, e o Senhor Deus falou para Moisés: Moisés, cada um da família pega um cordeiro sem mancha, o cordeiro de 1 ano. Se a família for pequena, sacrifica este animal, assa ele, e com o sangue deste animal, passa nas ombreiras das portas. E se for a família grande, convide os seus vizinhos, porque à meia-noite o anjo do Senhor vai passar, e a casa que não tivesse a marca, que não tivesse o sangue nas ombreiras das portas, o anjo ia entrar, iria destruir o primeiro. Que seja animal, que seja pessoa, que seja um anjo da morte, iria passar por ali. Mas quem tivesse o cordeiro sacrificado na sua casa, tivesse a marca do cordeiro na sua porta, o sangue do cordeiro, o anjo não iria destruir. O que isso representa, meus irmãos? O sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo. Porque quando
Êxodo Êxodo 12:13 diz assim: e o sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este vos será por memorial, que celebrarei a festa ao Senhor, vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa, ela apontava, a Páscoa judaica, ela apontava o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, se os irmãos puderem abrir aí, a partir do versículo 11, a carta aos Hebreus vai nos dar detalhes sobre esse sacrifício, que o sacerdócio de Cristo está acima de todas as coisas, o sacrifício dele, o sangue dele, a obra de Cristo consumada está acima de todas as coisas. O versículo 11 diz assim, Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto, desta criação. Irmãos, quando Cristo veio, ele assumiu todos os ministérios: profetas, juiz, sacerdote, sumo sacerdote, enfim, Cristo ele veio cumprir todas as coisas. E o que a carta aos Hebreus está dizendo aqui, que Cristo ele veio como sumo sacerdote, o perfeito sumo sacerdote. Qual que era o trabalho do sumo sacerdote? O trabalho do sumo sacerdote era assumir, levar a Deus a culpa do povo a Deus, para que Deus o perdoasse. Era levar as necessidades do povo. O sacerdote era o quê? Um intermediário. O sacerdote era um intermediário. É por isso que hoje, meus irmãos, nós não precisamos de outro intermediário para nós chegarmos ao Senhor. Você não precisa de homens para chegar a Deus. Você não precisa de mim. Eu não preciso do irmão Valdir. Eu não preciso dos irmãos para me chegar a Deus. Por quê? Porque agora nós temos um mediador, que é Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Claro que sim, irmãos, claro que nós precisamos um dos outros, em oração, em conselho, nós precisamos um dos outros para isso, mas para chegar-se a Deus, eu não preciso mais agora olhar para o sacerdote, eu não preciso mais da intercessão do sacerdote, não, agora nós olhamos para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido eterna redenção. Meus irmãos, nós não precisamos mais de sacrifício algum para nós chegarmos a Deus. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais,
Como é que nós entramos na presença de Deus? Qual é a forma hoje? Pelo nome do Senhor Jesus, o nosso mediador. Então nesse texto aqui vai dizer que agora nós temos agora um mediador, que é o Senhor. Versículo 13: se pela aspersão do sangue de bode, de touro e da cinza e de uma novilha, santificados e contaminados quanto à purificação da carne, o quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, oferecendo a si mesmo imácula a Deus, purificando a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15: por isso ele é o mediador de uma nova aliança, que intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, e chamado receberam a promessa da herança eterna. Agora, meus irmãos, nós temos agora um mediador. Esse mediador, o qual tinha uma aliança no passado, e essa aliança, a Bíblia vai dizer aqui que ela era consagrada por sangue, ela era consagrada por sacrifícios. Mas agora, meus irmãos, Cristo já fez o perfeito sacrifício ao nosso favor. Nós somos salvos por obras e por sacrifícios? Somos, irmãos? Qual que é a redenção nossa? É a obra de Jesus. É o pacto que Cristo fez ao nosso favor, é o sangue da nova aliança. Versículo 16: onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Os irmãos sabem o que é um testamento. Qual o testamento? Ele só tem validade, e de que forma, irmãos? Quando o dono do testamento, o testador, morre. Se não tiver a morte do testador, você não vai fazer parte. Você até faz parte, mas só vai possuir quando o testador morre. Por isso que a carta aos Hebreus está dizendo: o testamento só tem validade com a morte do seu testador. E Cristo, irmãos, nós tínhamos uma promessa da nova aliança, da velha aliança, só que agora Cristo morre no Calvário, e para o homem tomar posse desse testamento, ele precisa receber Jesus como seu Salvador. Olha o versículo 19: havendo Moisés anunciado todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou do sangue dos bezerros, dos bodes, e com água em lã vermelha e isopo, aspergiu também o próprio livro, como todo o povo, e dizendo: este é o sangue da nova aliança que ordenou a vós. Semelhante aspergiu como sangue o tabernáculo, todos os vasos e do ministério sagrado. Quase todas as coisas segundo a lei se purificava com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Quer dizer, não há remissão de pecados. Irmão, se não houvesse o sacrifício de Jesus,
nós ainda estávamos nessa mesma situação. Foi por isso que, muitas das vezes nas Escrituras, Satanás tentou impedir essa obra a ser consumada. Um exemplo disso, quando Jesus foi tentado pelo diabo, aonde foi? 40 dias e 40 noites no deserto. Por 3 vezes Satanás tenta de Jesus. Levou ele ao pináculo do templo e disse: olha, se joga daqui. Quer dizer, Satanás queria impedir o sacrifício de Jesus. Outra foi pela boca de Pedro, quando Jesus disse: olha, eu vou para Jerusalém, lá vou morrer, vão me matar. Aí Pedro disse: Senhor, não faça isso, não permita. Aonde Jesus disse: parastrai de mim, Satanás, porque você serve para mim como pedra de tropeço. Quando Jesus estava na cruz, aqueles homens: olha, você não é o Filho de Deus, por que você não desce da cruz? Você não fez milagre, curou, fez um monte de coisa, e agora? Ali era a voz do diabo, irmãos. Era a voz de Satanás para que Jesus descesse da cruz. Mas e o que ele disse? Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que faz, porque eu preciso cumprir o meu propósito. E Cristo cumpriu, queridos irmãos. Versículo: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificam, tais sacrifícios apropriados dessas coisas celestiais, sacrifícios superior a estes. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, a figura da verdadeira, mas do céu, para que compadecer agora perante a face de Deus. Irmão, ao mesmo tempo que Jesus era o sumo sacerdote, ao mesmo tempo ele era o templo, e ao mesmo tempo ele também era o sangue da nova aliança. Por quê? Porque Jesus era o sumo sacerdote, e porque ele também era o templo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, tem uma palavra no grego que diz assim: teté lestai, eu venci, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O corpo de Cristo representava o templo, foi rasgado pela transgressão nossa, pelo nosso pecado. Versículo 26: de outra forma é necessário que forá padecer muitas das vezes desde a fundação do mundo, mas agora a consumação dos séculos, uma vez toda se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício a si mesmo. Quando ele diz aqui que forá necessário padecer antes da fundação do mundo, como a gente sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabia que o homem iria errar o alvo, iria pecar lá no Éden, Ele já estava providenciando o cordeiro para o seu sacrifício. Verso 27: e como o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar o pecado de muitos, e padecer pela segunda vez sem pecado os que esperam para a salvação. Para nós concluirmos essa mensagem, irmãos,
que o sacrifício de Jesus foi tão perfeito. João capítulo 1, a partir do versículo 29. É coisa maravilhosa. Quando João Batista ele veio como precursor, que ele veio anunciando a obra redentora de Cristo. João Batista estava ali, saiu do deserto da Judéia e foi até ali o Rio Jordão para batizar os judeus. De repente, quando ele está batizando naquele momento, vem vindo Cristo, vem vindo Jesus. E quando ele vem vindo, meus irmãos, João Batista aponta, vindo Cristo, e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus disse que João Batista foi o último profeta a anunciar a respeito de Jesus. Aí ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João Batista começa: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. E naquele momento, João Batista, ele aponta o sacrifício que saiu do ventre de uma mulher, que foi gerado pelo Espírito Santo, o qual Maria, nós respeitamos Maria, que Maria foi uma serva de Deus, uma serva obediente, uma serva que merece honra, mas Maria não pisou na cabeça da serpente. Quem pisou na cabeça da serpente foi o que saiu do seu ventre, que foi Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Mãe Miriam? Depois que o louvor terminar, o culto está encerrado. Amém, meus irmãos?